Bandeirança e tradição do Nordeste, eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Conhecido como esquadrão, azul, vermelho e branco é a minha cor. Vacilão, vacilão. Bahia, minha porreta, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Bahia, Bahia. Fuja do Bahia, minha porreta. Corre do Bahia, meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time, tradição de raça. De raça aí, família de raça e tradição. Do Nordeste eu sou maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, conhecido como esquadrão. Azul, vermelho e branco é minha cor. Vacilão. Bahia, minha porreta, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Bahia, Bahia. Fuja do Bahia, minha porreta. Corre do Bahia, meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time, tradição de raça. E tradição do Nordeste eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Poema e tradição de raça aí. Marcelo Tricolor, o polêmico. Olá, nação tricolor, bom dia. Terça-feira, 22 de abril de 2025. Saudações azul, vermelho e branco. Vamos falar do nosso esquadrão de aço. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, ajude o canal a bater a meta de 1000 inscritos. Compartilhe com seus amigos e grupo. Vamos falar do jogo, do pênalti, da temporada, dos garotos da base, do chororô do seu Fernando Miguel e das historinhas de seu Rogério Ceni e de algumas perguntas que, na boa, me perdoe, mas eu vejo alguns puxa-saco. Então vamos falar do nosso Bahia no dia de hoje e vamos trazer aqui cada análise acima de cada palavra, pergunta, resposta, enfim. A campanha é péssima. É péssima. É preocupante. E eu cortei a entrevista ali antes de Baraúna falar, porque não é mais o Baraúna que eu ouvia no rádio, que eu vi pegando no pé de Renato Paiva. É isso aí. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer e vamos ver os melhores momentos. Vamos ver o momento do pênalti, o chororô e a coletiva do senhor Rogério Ceni. Bora Bahia!
pombagira, doutrina de demônios, da iniquidade. Tem serva de Deus que ainda abre salão, você está ajudando o reino das trevas a crescer. Mas se você for fazer sobrancelha, você for cortar o cabelo das irmãs, mas se tu for usar botox, se tu for usar chapinha, se tu for fazer progressiva, se tu for pintar as unhas, se tu for cortar os cabelos das varoas, tu tá ajudando o reino de Satanás. O diabo do que você é. Do que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. É, Fernando Miguel. Quantas imagens, migão, não tem como questionar. E o Bahia é o time mais prejudicado com a arbitragem, com horário de jogos. Um exemplo, ontem mesmo, porque o Bahia não jogou no domingo, sabendo a federação, a CBF, que o Bahia tem um jogo importante quinta-feira pela Libertadores. Então, não espere, Fernando Miguel, o Bahia ser beneficiado pela arbitragem, não. É pênalti, migão, tem VAR. E contra as imagens não podemos debater, questionar. Não adianta, velho. Deixa de chororô. Deixa de chororô. Valeu, ufa, foi bom aquele pênalti acontecer, porque senão seria mais uma noite de fracasso, de decepção, de frustração, de um elenco que só fica falando de temporada. É complicado. O treinador Rogério Ceni é limitadíssimo. Infelizmente vamos ter que suportar esse rapaz aí, sabe por quê? Porque o Grupo City gosta de dar dinheiro. Se ele tivesse no Flamengo ou no São Paulo, ele já estava demitido. Aí não teria lá história de calendário, de não sei o que, muitos jogos. Sabe, velho? É o calendário. Não adianta estar questionando. Ceni, do dia 17 ao dia 27, 4 jogos do Bahia, né? E o Bahia já vem jogando praticamente 3 jogos por semana. E às vezes o torcedor não entende quando você vem com a escalação do jogo de hoje, com um time bem diferente dos últimos jogos. Queria saber de você como é que você faz para administrar isso, o que é que você pode passar para o torcedor do Bahia, por que essa escalação e por que você escalou um time diferente no jogo de hoje. Boa noite. Boa noite. Eu entendo, sempre quando o torcedor não vê talvez aqueles 10 que mais atuam, né? Apesar que nós temos rodado tanto que eu tenho um quadro de minutagem no CT que eu vejo muito próximo, os meio-campistas, por exemplo, muito próximo de minutagem. A gente segue alguns indícios que os atletas dão e quando você tem algumas lesões, nós estamos com 6 jogadores fora, a tendência, se você for repetindo, é que você tenha mais lesões e chegue um momento que você não consiga formar sem improvisações o time. Então nós não chegamos ainda nesse ponto e por isso nós cuidamos e nós também montamos aqui, tentamos fazer um elenco quando nós contratamos. Você pode ver que nós não contratamos nenhum jogador de bombástico, de renome, assim,
São todos muito bons jogadores e que colaboram para o todo. E é preciso que eles tenham minutos para jogar. E é preciso que a gente possa confiar nesses jogadores também. É uma mudança de característica de jogo. Eu não posso... É inegável que Jean Lucas, Caio e Everton, por exemplo, são diferentes de Eric, Nico e Nestor. Mas nesse número de jogos, a cada menos de 70 horas de um espaço para outro jogo, se você não tiver essas alternâncias, você não vai sobreviver. E cada lesão vai puxar outra lesão, porque são mais minutos em campo. Então nós temos que distribuir, corremos algum risco, mudamos um pouco a característica de jogo, nos falta um pouco de peso dentro da área, isso é uma verdade, nós não conseguimos concluir tanto a gol, mas rodamos o time e conseguimos vencer, acho que foi importante, preservamos alguns jogadores que vão iniciar o próximo jogo na quinta-feira e que provavelmente outros jogadores iniciarão contra o Palmeiras no domingo e vamos seguir nessa toada para tentar, é o que eu falo, sobreviver a essa sequência muito pesada de jogos, já vindo de 20 e tantos jogos na temporada. O que é que você pode falar de Nico? Isso. Ok. Eu achei que o Nico fez um bom jogo no setor de marcação. Eu acho que no começo, na primeira parte do primeiro tempo, nós criamos um pouco de confusão, nos desorganizamos um pouco. Gilberto acabou indo muito à frente sem a bola, fez com que o Nico fosse para a direita para fazer construção a 3 muitas vezes. Nestor, que deveria estar do lado esquerdo, veio para o centro para substituir o Nico na construção. Cauli foi flutuar e Iago Boducci ficou sozinho. E aí a bola chegava nele e ele não tinha muito o que fazer, principalmente porque nós não temos tanta referência dentro da área. Então, a precipitação do Gilberto em adiantar a linha, o Nico tendo que cobrir a dele, o Nestor tendo que cobrir a do Nico, fez com que nós não tivéssemos tanto equilíbrio no jogo. Mas foi um jogador, acho que importante no jogo de hoje, principalmente na marcação, competiu. Para mim, excepcional a partida dele nesse quesito. É um estilo diferente, ele e Caio são opostos praticamente, mas ajudou bastante no dia de hoje. Sem dúvida. Boa noite, Rogério. Yuri Vieira para o canal Sou Mais Bahia. Parabéns pelo triunfo, primeiramente. Gostaria de saber de você como você avalia o desempenho do Esporte Clube Bahia na noite de hoje. Razoável. Eu acho que a gente pode jogar, nem jogar mais, acho que a gente tem bom controle de jogo, saímos bem jogando desde trás hoje, conseguimos chegar no último terço e temos dificuldades para fazer gols. Eu acho que, resumindo, é mais ou menos isso. Nos organizamos um pouco no primeiro tempo, o que eu acabei de dizer agora. Ficamos muito pensos pro lado direito. O Nico foi fazer muitas vezes função de 10 à frente, com o Nestor fazendo função de 5, que não era o que nós treinamos. Mas acontece durante o jogo. Principalmente quando o Gilberto fica longe de mim, acontece mais, porque daí ele faz de conta que não me escuta e se manda para frente. Quando ele está do meu lado, ele escuta mais. Mas eu acho que nós competimos, tivemos controle de jogo e temos sofrido muito para fazer gols. Temos sofrido muito para criar aquela oportunidade. Tivemos aquela com o Cauli, que foi bem clara, que poderia ter no primeiro tempo, eu estou falando. Tivemos a Juan Pablo jogando bola para dentro, o goleiro defendendo, escapando, algumas, mas não temos tanta força, tanta presença dentro da área. Não temos tantos jogadores nessa característica. Isso falta um pouco pra gente. Mas eu acho que foi... lógico, o gol no final pode dizer assim, poxa, mas foi com gol no último minuto. Eu vou te falar, a rodada do Campeonato Brasileiro, os 10 jogos. Tem algum jogo que deu mais que um gol de diferença? Nessa rodada? Então, assim, todos os jogos. Nós tentamos controlar o jogo, tentamos fazer o nosso melhor e estamos sofrendo um pouco na hora de concluir, de fazer gols. De resto, eu acho que foi um bom jogo. Boa noite, professor. A respeito da substituição do intervalo, Sim. quando você tira o Lúcio, por que você optou por essa mudança? E se depois ali, logo aos 14, quando você mexe novamente, seria, digamos que, corrigir esse ponto de um 9 que você não tinha? Não, você corrige quando você erra. Na minha avaliação, eu fiz querendo fazer. Eu botei o Cauli por dentro para tentar ter superioridade, botei o Pulga para chegar, fiz uma dobra do lado esquerdo, botando Iago e Pulga, hora um entrando por dentro, até o Iago teve uma boa chance numa bola metida, agora eu esqueci se foi o David que lançou essa bola, e hora Iago por fora com Pulga por dentro, hora Pulga por dentro com Iago por fora, dá um pouco mais de peso, e o Cauli pra gente ter controle de jogo, que foi o momento que a gente mais controlou o jogo no começo do segundo tempo. Nós não conseguimos fazer o gol, eu coloco o Thiago, porque era o único jogador com características mais próximas a um centroavante que eu tinha, e aí tento pesar um pouco mais a área com o Thiago, mas o Cauli foi para jogar realmente sem função, com flutuação, para tentar a gente ter essa posse de bola, atacar um lado com Ademir, atacar o outro com Iago, Pulga, Iago, e tentar controlar o jogo para chegar na área.
não tivemos a efetividade próxima ao gol, mas completamente pensado, já estava na minha cabeça depois colocar na substituição seguinte 2 jogadores, ou tirar o Ademir para colocar o Juan Pablo ou o Kaique junto com o Thiago, mas eu achei que o Nestor já estava um pouco cansado, então botei Eric para outro lado, Everton na dele, que ele joga sempre, e por último, aí entra o Juan Pablo, preferi entrar do lado que ele mais gosta de jogar, e o Pulga sabe jogar bem dos 2 lados, então o Pulga veio pro lado de cá, mas tudo dentro do que a gente planejou para o jogo, né? A gente escolheu fazer isso durante o jogo. Boa noite, professor, parabéns pelo triunfo. Tá alto, né? Não dá para baixar? A gente viu no final do primeiro tempo os jogadores saindo do banco para poder apoiar os atletas que estavam jogando. Na hora do pênalti também, pela mesma forma. Sim. Uma união muito grande Sim. do elenco. A gente sabe das dificuldades dos jogos de 72 horas, menos de 72 horas, e essa questão de calendário apertado e um elenco não é um robusto, é um elenco curto. Eu queria que você falasse um pouco sobre a união desses jogadores e como isso pode trazer frutos positivos para a temporada. Eu acho que é o ponto principal, é um elenco que tem muita amizade, e eu falo que eles têm que levar essa amizade, não só até para através da cobrança dentro do campo, de incentivo, mas também de cobrança pelo melhor jogo cada vez. Agora, o relacionamento entre eles é sempre louvável, acho que até são bonzinhos demais muitas vezes, mas é uma amizade que é sincera e verdadeira. Todo mundo apoia o companheiro quando entra. Eu acho que é mais um motivo ainda para a gente poder trocar, sei lá, eu não sei quantos foram trocados do último jogo, mas acho que 6, 7, do último, 9, então, 9. Quando nós formamos esse elenco, nós resolvemos trazer Michel, Nestor, Eric, estou falando de funções meio campo, né? Foi para poder, em determinado momento, ter. Agora, não são todas as posições que nós temos, infelizmente. Nós tínhamos zagueiros e 2 se contundiram, um de maneira muito séria, né? E aí nós estamos tentando. Você vê que nós seguramos o David no último jogo. Hoje eu fiquei na dúvida entre pôr David com Rezende, por exemplo, mas achei que o Pedro Raul causava um dano muito grande, né? Ele e o próprio Ailon também tem uma boa entrada na área de cabeceio, então resolvi arriscar com o Santi, né? E nós estamos tentando sempre encaixar um mais jovem com um mais experiente, um cara da posição com o que não é, até que a gente possa ter recuperado, no mínimo, o Gabriel Xavier, já que o Canu praticamente, ao menos para esses próximos meses, fica fora. Então nós tentamos montar um elenco para correr riscos, temos que melhorar, logicamente, quando o outro time praticamente entra, quando a gente troca um meio campo, como foi hoje. Claro que vamos ter mais dificuldades, mas ganhamos em outras coisas, como foi o caso do Nico, que você me perguntou. Acho que o Nico fez uma grande partida. O Eric era para ter pisado um pouquinho mais na área. Nestor veio armar atrás justamente para o Eric ter essa liberdade, já que nós não temos um 9 de ofício assim. Então o William não estava presente hoje. Para o Eric ter essa chegada na área, que ele tem bom cabeceio. Dentro de características um pouco diferentes, mas todos tentaram cumprir com o seu melhor. Rogério, boa noite. Você utilizou na quinta-feira o Fred e hoje você utilizou o Thiago e também o Juan Pablo, Sim. fora outros atletas que você vem levando. Mas, especialmente na temporada passada, quando falado sobre base, você falava que ainda não estavam prontos ou ainda precisava de um pouco mais. Esses garotos que vêm jogando hoje se dão muito por conta das lesões, pelo elenco que ficou curto por conta dos desfalques, ou porque esses garotos agora estão prontos, ou não. Você entende que tem um nível para estar junto com a equipe? Eu seria hipócrita se eu falasse para você que se os outros estivessem em condições, por exemplo, se eu tenho o Canu e o Gabriel em condições, eles vão jogar porque eu acho que eles estão à frente do Fred nesse momento. Se o Fred tem potencial, estou te dando um exemplo só, eu acho que ele tem muito potencial de crescimento. Eu acho que o Fred é um jogador que pode jogar futuramente no Bahia como titular. Como foi o Beraldo no São Paulo, se ele tiver um ano de desenvolvimento, trabalhar todos os dias, eu acho que ele tem potencial para tal. Como outros têm. Agora, nós usamos mais garotos hoje porque nos faz falta as lesões que existiam. Não vou ser hipócrita. E os garotos dentro das suas... O Juan Pablo fez 17 ou não? 16 anos. O que nós vamos esperar de um garoto de 16 anos que não teve confrontos tão fortes durante a sua formação na base, vamos ser sinceros, né? Agora que eles estão jogando mais campeonatos brasileiros, jogos mais fortes e tudo, foi para um torneio sul-americano e está indo para a seleção, tem que ser valorizado, mas ele não está. Se eu falar para você que quem com 16, 17, 18 anos está pronto, se você vai dizer, o Estevão está pronto. E quem mais?
não tem mais muita gente pronta nessa idade, né? E nós vamos, se nós tivermos jogadores lesionados, sim, a base vai ter oportunidade. É o que nós temos até, ao menos, a janela de julho. E todos enfrentam essas dificuldades. Não há uma... Com exceção aí, você pega um Flamengo e um Palmeiras, talvez, a maioria tem jogadores jovens, só que, lógico, às vezes numa formação onde tem mais confrontos, que vai amadurecendo mais rápido. Aqui, no estado, nós temos confrontos que não amadurecem o jogador tão rápido. E isso é normal. Agora, é louvável quando um jogador desse, o Jampa foi para a seleção, campeão com a seleção. O Juan Pablo vai para a seleção, campeão com a seleção. Del vai para a seleção, campeão. Isso vai dar amadurecimento, porque eles competem num nível maior. Futuramente, eu acho que não estão prontos. Mas hoje, o Juan Pablo e o Thiago, ontem, ou no último jogo, o Fred, tiveram oportunidades, ajudaram o clube. E esse é o intuito também. Ou vocês acham que as pessoas vêm, põem dinheiro aqui e elas não querem revelar jogadores? Querem. E com o passar do tempo é isso que nós temos que fazer. É tentar fazer um Fred ter 300, 400, 600, 1000 minutos por ano. Porque é disso que a expectativa de você faturar dinheiro, ter retorno daquilo que você investe, está justamente nisso. Então, hoje, ainda nós não temos essa possibilidade. No futuro, nós teremos. No futuro, teremos muitos jogadores jovens jogando. É o futuro do Bahia. São os jogadores jovens jogando. Hoje, ainda não é possível ter tantos. Boa noite, Rogério Ceni. É uma tônica na maioria dos clubes hoje formar uma linhas de defesa sempre com primeira linha, segunda linha. Isso que dificulta muito o aprofundamento das jogadas, né? Tanto pelo meio quanto pelos lados. Bom, a temporada vai ser grande. Tem muitos campeonatos e a maioria dos clubes vão estar postados dessa forma. Qual a solução? O que é que você pensa a nível de soluções? Cada jogo é um jogo, mas a nível de adaptação e de mudanças táticas para que o time possa produzir ofensivamente. A gente joga o jogo combinado porque a gente acredita, gosta e acha que esse é o modelo de jogo, ou ao menos eles me contrataram vendo o que a gente fez no Flamengo, o que fez no Fortaleza, o que tentou fazer no São Paulo. Agora, nós sofremos um pouco quando eles estão fechados, os times vêm aqui, porque a gente não tem o Pedro Raul. Por exemplo, te dou um exemplo. Porque se você tem mais oportunidade. Nós temos que tentar entrar combinado a todo tempo, ou chutar de média distância, que é uma das coisas que a gente faz pouco. Isso eu tenho que admitir que é uma das coisas que a gente não tem tantos jogadores virtuosos nesse sentido. Mas é uma equipe que constrói bem. Uma equipe que vem com times fechados contra nós aqui, e raramente a gente sai com menor número de oportunidades, que a gente sai com menos controle de jogo, com mais chances, com mais expectativa de ter vencido o jogo, né? Então isso é louvável, a gente trabalha dessa maneira. Agora, temos limites. Temos limitações. Vamos tentar sempre construir, sempre botar mais um jogador na última linha, sempre arriscar um pouco mais, mas temos os limites, né? E não é... Tem equipes que têm mais atletas prontos do que a gente tem hoje. Normal dentro do futebol. O Bahia está em fase de crescimento. O Esporte Clube Bahia está em fase de crescimento. Boa noite, Rogério. A gente sabe que o Bahia vinha de uma má fase, né? Com 3 empates, uma derrota feia lá em Belo Horizonte. Sim. E durante o intervalo de jogo, o torcedor deu uma sonora vaia no time, né, na ida pro intervalo. Aí eu queria entender de você se você acha que o torcedor tem pesado um pouco a mão até demais no time, né? Às vezes vai no Cauli, às vezes criticando com exagero o Lúcio Rodrigues nas redes sociais. O quanto que isso pode atrapalhar o time em meio tanto a tanta lesão, ao desafio grande da Libertadores. Você acha que o torcedor tem pesado um pouco a mão no time do Bahia? Cara, isso é uma questão que o torcedor ele é emotivo, ele é apaixonado, ele vive o momento, né? Eu gostaria de ter uma má fase, como você referiu no início da pergunta, com 26 jogos feitos e só 2 derrotas no ano. Gostaria eu de viver essa má fase. Eu imagino que, né, durante muito tempo se viveu isso. Como, se nós avaliamos isso como uma má fase, empatou os últimos 3 jogos, não sei. Puxa vida, gostaria de estar sempre em Copa Libertadores, em Copa do Brasil, em Copa do Nordeste, ganhar o campeonato estadual e estar aí na luta pelo brasileiro. Então, assim, eu entendo o torcedor, ele paga o ingresso, ele quer ver o jogo ganho o mais rápido possível, resolvido, com o máximo de gols. E a gente tem que entender. Isso, o torcedor, ele é apaixonado, ele tá ali pelo gol, pela vitória, pelo triunfo. E eu acho que é o direito de expressão que o torcedor que paga o ingresso, que lota, que vem aqui, tem de expressar. 0-0 aqui, normalmente acontece isso. E acho que a paciência é curta, não é só aqui no Bahia, não. Em quase muitos estádios, quando está 0-0 no primeiro tempo, o torcedor se manifesta negativamente, mas é um direito que eu acho que tem de expressão, e a gente também tem que melhorar, evoluir, tentar entregar mais para que o torcedor saia satisfeito no intervalo e ao final de cada jogo, como foi hoje, né? No intervalo não estava tão satisfeito, no final, com o gol,
sai feliz, sai cantando, esse é o nosso objetivo para com o torcedor. Professor Rogério, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Parabéns pelo triunfo. A minha pergunta hoje é sobre o William José e o Lúcio Rodrigues, né? É notório que no início da temporada eles viviam fases mais contundentes. Hoje eles vivem alguns jejuns de jogos sem marcar. Eu queria saber se te preocupa essa fase vivida pelos seus homens de áreas e se dentro do dia a dia eles se cobram para que voltem a ser mais contundentes. Né? Vou ser sincero com você. Dentro do Campeonato Baiano é mais provável que você faça o maior número de gols. Natural. Início de Copa do Nordeste, é natural que você tenha mais gols. Até porque o nosso ataque foi muito mais positivo já no começo. Quando você tem embates de Campeonato Brasileiro ou de Copa Libertadores, é natural que esse número de gols ele diminua. E nós precisamos, não só os dois, o time precisa fazer mais gols. Cada um dentro da sua característica, né? O William sentiu um desconforto, eu acho que deve estar pronto para quinta-feira, né? O Lúcio saiu por uma opção minha de jogo para trocar, não teve nada a ver com lesão. Eles precisam do acolhimento do torcedor, que eu sei que às vezes a gente quer cobrar para ter, eu acho que nós temos que tentar, no caso, principalmente no caso do 9, né? Tem que ser talvez um pouco mais afagado por todos. E eu confio neles, são os dois que tem mais, Thiago, são os 3 jogadores que jogam nessa função, características distintas. E conto com o apoio de todos e a ajuda de todos para que eles voltem a fazer, se não o mesmo número de gols que foi feito, né, no começo, mas que eles voltem a fazer gols, que são eles que vão fazer a diferença no momento final. Boa noite, Rogério, tudo bem? Continuando sobre o ataque, né? No passado você tinha jogadores com características de força pelo lado do campo. Everaldo, Tassiano, eventualmente Ratão. E esse ano esse jogador com essas características sumiu do seu elenco. Você pensa em usar o Lúcio Rodrigues pelo lado? Você acabou de falar também sobre o Juan Pablo, que é um jogador que tem essa característica, mas que ele não está pronto, mas você já botou ele para usar, mesmo não estando ali na ala no lugar de lesionados. Tá. Você sente falta desse tipo de jogador no seu elenco? Você pensa em usar o Lúcio? Você pensa em solucionar, de alguma maneira, ter esse tipo de jogador no seu elenco como tinha no ano passado? Caramba. Com relação ao Lúcio, nossos pontas, eles caminham muito próximo à linha. Tanto o Ademir, quando joga pela direita, Pulga, quando joga. Hoje, a entrada do Juan Pablo, né, Aberto, botei ele até do lado que ele mais gosta, do lado esquerdo. O Lúcio, eu não vejo ele como um ponta, um cara que vai receber a bola, 1 contra 1, como o Eric Pulga, eu não consigo enxergar. O Lúcio basicamente é um segundo atacante. Mais do que um 9 e mais do que um ponta. Ele é um cara feito para jogar, por exemplo, Gabigol, Bruno Henrique, quando era Flamengo. Ele é um cara feito para jogar assim. Mas o nosso sistema de jogo, dentro das características que nós temos de jogadores, nós temos os jogadores que fazem esse jogo ficar bonito são jogadores como o Everton, Caio Alexandre, são jogadores mais cadenciados, então nós damos amplitude com pontas que tenham 1 contra 1, ou tentem ter 1 contra 1, e nós precisamos de uma referência. Infelizmente, nós acabamos perdendo o Everaldo, infelizmente o próprio Tassiano, que nem era um jogador de referência, era também como um segundo, jogava de 8, jogava de 8,5, 9 ali, sei lá, 7,5, não sei que posição a gente fez para ele. Hoje não estão mais presentes com a gente. Tassiano, porque foi feito um excelente negócio. O Everaldo, com a chegada do William também, ele quis ter uma nova oportunidade e também deixou lucro ao clube. Agora, nos faz falta a característica de um jogador de área mesmo, e nós vamos conversar no momento ideal para tentar ter um jogador assim, mas o Lúcio, ele não é um 9 de área, eu sei que ele não é um 9 de área, mas ele faz essa função porque ele tem uma coisa muito importante, nós temos muitos construtores, né? Mas pouco ataque ao espaço. Então ele faz esse ataque ao espaço, ele combina muito mais com uma dupla de ataque, eu sei, mas ele faz essa função e deve continuar fazendo essa função pra gente, porque é um jogador de ataque ao espaço, boa finalização de perna direita, tem muita luta, muita alma, ele deixa tudo sempre em campo, e é um garoto. Não é da base formado, mas ele tem 21 anos, cara. Vai ter defeitos. Eu tinha aos 21, todos nós aqui. E vai melhorar com o passar do tempo. Rogério, o jogo de hoje... Então, torcedor, é muito chororô, é muito disse-me-disse, é muito passar pano. Infelizmente, a imprensa baiana esportiva, não generalizando, mas mamão com açúcar.
o Bahia vive o pior momento. Aí observe que o senhor Rogério Ceni diz que os garotos não estão preparados, porque não disputa com equipes. Coloca os caras para jogar, mas foi eles que 2 vezes livrou teu couro em aspa, porque seu couro tá tranquilo. Você pode tomar 10-0, você continua aí, porque o Grupo City é mamão com açúcar no aspecto de diretoria. Contra o Atlético de Goiânia no ano passado, esses garotos te livrou. E ontem eles te livraram de novo. Mas Luciano Rodrigues é um garoto, tem 21 anos. Entenda isso, viu, torcedor? Entenda isso. Aí esse cidadão questiona o calendário. E alguns da imprensa vêm e alimenta isso. O calendário é para todo mundo, rapaz. Vou fazer uma comparação aqui. O campeonato estadual, o Paulistão, tem mais fase ou não do que o Baianão? Tem? Pois o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está também na Libertadores de América. O calendário é para todo mundo, cara. O calendário só não é idêntico para quem não está disputando uma Sul-Americana. Para quem não está disputando uma Copa do Brasil. Mas a gente ainda não está disputando a Copa do Brasil. A gente ainda vai disputar. O calendário é idêntico para todo mundo. Todo mundo joga domingo, quarta, quinta, sábado, quarta, sábado, enfim. Todo mundo. Vocês têm que parar de estar fazendo essas perguntas idiota. Me desculpe, mas é pura realidade. Em vez de vocês falar do jogo, em vez de você mostrar o senhor Rogério Ceni o quanto o elenco não está demonstrando um futebol que agrade e que traga triunfo, porque posse de bola, eu já disse, não ganha jogo. O que faltou para ontem a gente acabar com posse de bola e sair com um 0-0? Então o senhor Rogério Ceni é um cara que ele faz exceção. Para o Luciano Rodrigues, que só tem 21 anos, ainda é um garoto. Mas para o Juan Pablo, que tem uma multa de quase 1 bilhão, ele só tem 16 anos. Bota o cara para jogar, rapaz. Bota o menino para jogar. Aí depois você fala, mas bota o menino para jogar, rapaz. Só no Flamengo, só no Palmeiras. Porque lá eles colocavam, banana. Lá Abel Ferreira não tinha história, não. Priorizava a joia. O garoto que quer crescer na vida, que quer dar uma vida boa ao familiar e que tem um talento nas pernas. Agora, a sua campanha é ridícula. A formação, a tática, o seu estilo de jogo é ridículo. Então, das perguntas que foi feita a você ontem, eu vou parabenizar só o Yuri Santana. Que ele perguntou sobre os garotos, e você vê, não, mas os garotos ainda não estão prontos. E porque colocou eles ontem? Eles só vão ser útil para você quando você precisar, quando você tiver com seus jogadores, os seus queridinhos, cansado, abatido, Outra coisa que você falou, eles estão vaiando, mas a gente só perdemos 3 jogos na temporada. Agora o baiano é importante para você citar isso, né? Para você citar isso. Ei, o campeonato baiano não é parâmetro para você disputar nada. É um campeonato extremamente fragilizado, fraco.
você não consegue desempenhar o mesmo esquema, disposição, jogo que você estava empenhando no Baiano. No Brasileirão você não consegue. Por quê? Você está pegando equipes da grandeza do Bahia. Outra pergunta: Rogério, como é que faz para quebrar isso? Porque os caras tá vindo para aqui, colocar lá uma carreta ali na frente do gol e o Bahia não sabe. Aí você disse que tem que chutar um pouco mais, mas você que não quer que chute. Porque realmente tem que chutar. Uma hora essa bola vai bater numa mão, uma hora essa bola vai desviar, vai para dentro do gol, mas tem que chutar. Mas não, eu não tenho um atacante de área, eu não tenho um cabeceador. Aí eu trabalho a bola pela lateral, chego na linha de fundo, cruzo a bola para dentro da área. E você ontem só teve 3 tentativas, velho. Uma com o seu Caulim, que tá na hora de comer um banco. Outra com o Ademir, bateu feio demais na bola. A outra com o Amparo. A outra também com o Eric Puga, teve umas 4. E a cobrança de pênalti. Mais nada. Aí não quer ser vaiado? É pouco. Se você tá em São Paulo lá, você sabe como é que você ia ser tratado lá. Só que aqui é casa de mãe chica. Os caras nos batidores falam barbaridade na frente de você, se a pequena. Então, com esse futebol aí, que Deus tenha misericórdia da gente quinta-feira. Por que eu não deixei a pergunta de Baraúna? Porque eu tô vendo Baraúna muito tranquilo. Entende? Aliás, Baraúna disse que ele é o melhor treinador, ou é o primeiro bom treinador que o Brasil tem. Então, não dá pra engolir um trem desse. Não dá, velho. Bahia tem um bom elenco, ou o Bahia tem um péssimo elenco? Eu te digo, o Bahia tem um péssimo treinador. O Bahia tem um péssimo treinador. O cara que tem as peças que tem, ele não sabe aproveitar. Aí preste atenção, viu, torcedor? Ele deu descanso aos caras no jogo contra o Cruzeiro, deu descanso aos caras contra o Ceará. Se vier, que eu vou repreender uma derrota quinta, eu quero ver qual vai ser a desculpa. O calendário, os caras estão cansados, que não sei o que, não sei o que. Procura o que fazer, rapaz. Procura o que fazer. O Palmeiras não tá cansado não, né? O Flamengo não tá cansado não, né? O Internacional não tá cansado não, né? Tá de brincadeira com o torcedor, rapaz. O calendário é esse aí, vive isso aí, rapaz. E deixa de negócio de história. Seja criativo. Você tem 2 elencos. Você não tem um elenco curto demais, não. Você tem um elenco bom. Bota um para disputar um jogo, já que o calendário é assim, e bota outro para disputar outra competição. Simples. Faz que nem a Abel do Palmeiras, pô. Com o elenco que ele tem, ele consegue surpreender, mostrar um bom desempenho e alegrar o torcedor. E mesmo assim, a imprensa bate, mas a daqui alisa, mamão com açúcar. É isso aí, se inscreve no canal, bora Bahia. Marcelo Tricolor, o polêmico.